Minha esposa fica falando que eu era doido de ter aceitado aquela proposta, sabe? Aí ela diz que desde pequena, a mãe dela contava que no interior do Piauí tem umas coisas estranhas que ninguém consegue explicar. Mas naquela época, eu não dei muita importância não, porque era uma chance boa demais para deixar passar. Um senhor que era amigo do meu pai tinha um sítio perto de Teresina e queria alguém de confiança para cuidar do lugar. E aí, depois de muita conversa, ele ofereceu uma parte da produção pra gente, em troca de morar lá e olhar tudo. No começo eu fiquei meio assim, porque a gente tinha uma vida tranquila na cidade, mas o dinheiro estava curto e essa chance parecia ser a solução dos nossos problemas. Então arrumamos tudo e fomos. Eu, minha esposa, nosso menino de 7 anos e o Pingo, aquele vira-lata que a gente tinha há uns 5 anos. Ele era daqueles cachorros que você olha e já sabe que é especial, sabe? Esperto demais, vivia grudado no meu filho e latia para qualquer coisa estranha que chegasse perto de casa. Na primeira noite, a gente nem conseguiu dormir direito, porque era tudo muito diferente. O barulho dos grilos era mais alto do que a gente estava acostumado e aquele escuro, nossa, não dava para ver um palmo na frente do nariz. Aí, lá pelas 3 da manhã, eu acho, o Pingo começou a latir desesperado lá fora. Mas não era aquele latido normal dele, não. Era um negócio diferente. Parecia que ele estava com medo e bravo ao mesmo tempo. Minha esposa me cutucou assustada e eu falei para ela ficar quietinha na cama com o nosso filho. Peguei aquela lanterna velha que tinha levado e fui até a janela da cozinha ver o que estava acontecendo. Quando apontei a luz para o quintal, vi o Pingo correndo feito doido de um lado para o outro, latindo para a escuridão. Ele estava tão agitado que nem respondia quando eu chamava, coisa que nunca tinha acontecido antes. Fiquei com medo de sair, mas também fiquei preocupado com ele sozinho lá fora. E aí, do nada, ele soltou um ganido tão alto que gelou minha espinha, e depois ficou tudo quieto. Quando amanheceu, eu fui lá fora procurar o Pingo e quase caí para trás com o que vi. Ele estava encolhido debaixo de um pé de manga, tremendo que nem vara verde, com um monte de machucado no pescoço e nas costas. Nunca tinha visto ele daquele jeito. Tentei chegar perto para ajudar, mas ele estava tão assustado que saiu correndo e se enfiou debaixo da nossa cama. Fiquei pensando que podia ter sido algum animal do mato, mas aqueles cortes eram diferentes, pareciam feitos por alguma coisa com garras bem afiadas. Minha esposa tentou dar comida e água para ele, mas não teve jeito. O coitado ficou lá embaixo da cama o dia inteiro, só tremendo e choramingando baixinho. De vez em quando ele olhava fixo para a janela, como se estivesse vendo alguma coisa que a gente não conseguia ver, e começava a rosnar bem baixinho. Até meu filho, que era grudado com ele, não conseguiu fazer ele sair de lá. Na segunda noite, foi que as coisas começaram a ficar mais esquisitas ainda. A gente estava sentado na sala depois do jantar, tentando se distrair um pouco, quando começou um barulho estranho no telhado. Não era aquele barulhinho de rato, não. Era como se alguma coisa mais pesada tivesse andando lá em cima, devagar, arrastando alguma coisa. De repente, a gente começou a ver umas sombras passando rápido pela janela. Mas quando eu ia olhar, não tinha nada lá. O Pingo, que ainda estava debaixo da cama, começou a tremer tanto que dava para ouvir as unhas dele batendo no chão. Minha esposa apertou forte a mão do nosso menino e ficou rezando baixinho. A gente tentava se convencer que era só impressão nossa, que podia ser o vento ou algum bicho do mato, mas no fundo, todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. Na terceira noite, eu já estava ficando preocupado, porque o Pingo mal tinha comido nesses dias todos. Aí o meu menino pediu para dormir com a gente, falando que tinha visto umas luzes vermelhas pela janela do quarto dele. A gente acabou deixando, pensando que era só medo de criança mesmo. Mas lá pela meia-noite, ele começou a me chamar desesperado, cutucando meu braço. Quando abri os olhos, ele estava branco que nem papel, apontando para a janela do nosso quarto. E foi aí que eu vi.
Era uma coisa pequena, mais ou menos do tamanho de um gato grande, mas não era um gato não. Aquele negócio tinha uns olhos vermelhos que brilhavam que nem brasa e dava para ver uns dentes pontudos quando ele abria a boca. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, sentindo um suor frio escorrendo nas minhas costas. Meu filho começou a gritar e, num piscar de olhos, aquela coisa sumiu na escuridão. O Pingo começou a uivar debaixo da cama de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Nessa hora, minha esposa acordou assustada com o grito e a gente ficou ali, abraçados, tremendo e rezando até o sol nascer. Nossa respiração estava tão acelerada que parecia que a gente tinha corrido uma maratona. Era como se o ar tivesse ficado pesado, sabe? E aquele cheiro estranho, meio podre, que apareceu do nada e depois sumiu. Meu filho não parava de chorar, dizendo que tinha visto aquela coisa outras vezes pela janela do quarto dele, mas achou que era sonho. Fiquei me sentindo culpado por não ter acreditado nele antes. O mais estranho é que toda vez que a gente falava sobre isso, o Pingo começava a tremer e choramingar mais forte debaixo da cama. Na madrugada seguinte, eu acordei com aquele silêncio esquisito. Sabe quando tá tudo quieto demais? Nem grilo, nem passarinho, nada. Olhei para o relógio e eram 3h15 da manhã. Minha esposa e meu filho estavam dormindo, mas eu percebi que tinha algo errado. Fui olhar embaixo da cama e o Pingo não estava mais lá. Meu coração disparou na hora. Fiquei procurando ele pela casa toda, mas nada. Quando cheguei na cozinha, vi que a porta dos fundos estava aberta e tinha umas gotas de sangue no chão. Fiquei gelado, minhas pernas começaram a tremer tanto que eu precisei me apoiar na parede. Tentei gritar pelo Pingo, mas minha voz não saía. Era como se tivesse algo me sufocando. Peguei a lanterna e fui seguindo aquelas gotas de sangue até o quintal. Elas iam em direção ao mato, fazendo uma trilha que eu não queria seguir, mas sabia que precisava. A lua estava cheia naquela noite e, mesmo assim, parecia que a escuridão estava mais densa que o normal. Era como se ela fosse uma coisa viva, sabe? Dava para sentir ela se movendo em volta da gente. Continuei seguindo as gotas de sangue e cada passo que eu dava parecia que tinha alguém me observando. De repente, comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo do mato. Não era barulho de bicho normal, não. Era um som meio metálico, como se alguma coisa tivesse raspando garras num pedaço de ferro. Minha respiração foi ficando cada vez mais rápida e eu comecei a sentir uma tontura forte, como se o mundo tivesse girando. Mas mesmo assim continuei andando, pensando no meu cachorro, rezando para ele estar vivo. 3 dias depois, eu acabei achando o que sobrou do Pingo numa clareira perto de casa. Não vou nem descrever direito como ele estava, porque só de lembrar me dá um aperto no peito. Mas tinha uma coisa muito estranha. Parecia que tinham sugado todo o sangue dele. Não tinha uma gota sequer no corpo nem no chão em volta. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, sentindo meu estômago embrulhar. Foi então que escutei passos atrás de mim. Era seu Jorge, nosso vizinho mais próximo, que morava a uns 2 quilômetros de distância. Ele estava com uma expressão séria no rosto, balançando a cabeça como se já esperasse por isso. Me contou que há mais de 20 anos tem um negócio atacando os animais da região. Começou com algumas galinhas, depois passou para as cabras e agora já estava pegando até cachorro grande. Ninguém nunca conseguiu ver direito o que é, mas todo mundo sabe que não é coisa desse mundo não. Na mesma tarde, arrumei nossas coisas e voltei para a cidade com minha família. Não dava mais para ficar ali depois de tudo que aconteceu. O dono do sítio até tentou me convencer a ficar, ofereceu mais dinheiro, mas nem todo o dinheiro do mundo faria a gente passar mais uma noite naquele lugar. Hoje em dia, sempre que alguém fala em interior do Piauí, eu sinto um arrepio na espinha. Às vezes, acordo de madrugada achando que estou ouvindo aquele barulho no telhado de novo, ou que tem uns olhos vermelhos me olhando pela janela. Meu filho ainda chora quando vê foto do Pingo, e a gente nunca mais quis ter outro cachorro.
Tem coisas nesse mundo que é melhor a gente nem tentar entender, sabe? Só sei que depois daquela noite, nunca mais duvidei das histórias que o povo conta por aí. Mês passado eu estava sem condições de continuar pagando o aluguel da casa onde morava com minha família na cidade. Aí, meu marido achou um anúncio de um sítio para alugar, bem baratinho, numa cidadezinha do interior. E aí a gente foi ver. Era um lugar simples, mas bonito, com bastante árvore, um pomar pequeno e uma casa antiga, mas bem arrumada. Na hora eu gostei, porque sempre quis ter um cantinho assim no interior para plantar minhas coisinhas, criar umas galinhas. O dono anterior tinha deixado até uns móveis antigos, inclusive um fogão a lenha que eu sempre quis ter. Na hora de assinar o contrato, o corretor falou meio sem jeito que o preço estava baixo porque a casa tinha ficado fechada há muito tempo. Ninguém quis alugar. Mas sabe como é, né? Quando a gente está precisando, não pensa muito nas coisas. E então, nos mudamos para lá no começo desse mês. Logo no primeiro dia, acordei cedo para arrumar a casa. Estava tudo uma bagunça com a mudança, caixas para todo lado. Eu tinha acabado de levantar da cama quando senti um cheiro tão gostoso de café passado e pão caseiro que até meu estômago roncou. Pensei que meu marido tinha acordado mais cedo e feito café. Mas quando cheguei na cozinha não tinha ninguém. O fogão estava frio e a garrafa de café vazia. Achei estranho, mas deixei para lá. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Aquele cheiro maravilhoso de café fresco logo cedo. Fui correndo para a cozinha, achando que era um dos meus filhos. Mas de novo não tinha ninguém. E assim foi por vários dias, sempre a mesma coisa. Eu perguntava para todo mundo, mas ninguém sabia de nada. Meu marido até brincou que eu devia estar ficando doida. Uma semana depois, eu já estava acostumada com aquele cheiro de café toda manhã. Até comecei a achar que era coisa da minha cabeça mesmo. Mas naquela noite, eu acordei assustada, com um cheiro forte de café queimado. Sabe quando você esquece a panela no fogo e o café fica com aquele cheiro de queimado? Era exatamente isso. Meu marido estava roncando do meu lado e nem se mexeu. Olhei no relógio, era 3:30 da manhã. Eu tentei voltar a dormir, mas o cheiro foi ficando cada vez mais forte. Aí levantei preocupada, pensando que alguém tinha esquecido o fogão ligado. Quando eu estava descendo a escada, ouvi barulho de colher batendo em panela, como se alguém estivesse mexendo café. Meu coração disparou, minhas pernas ficaram bambas, mas mesmo assim, continuei descendo bem devagar, segurando no corrimão. Chegando perto da cozinha, vi que a luz estava acesa. E não era só isso, dava para ouvir direitinho o barulho de alguém mexendo uma colher dentro da panela. Eu parei na porta, minhas mãos estavam geladas e suando ao mesmo tempo. Foi então que eu vi. Tinha uma senhora de vestido preto, parada na frente do fogão a lenha, mexendo uma panela com café. Ela estava de costas para mim, mas dava para ver que era bem velhinha, toda curvada, com um coque branco no cabelo. Eu fiquei paralisada, sem conseguir me mexer, querendo gritar, mas sem conseguir fazer nenhum som. E então, bem devagar, ela foi virando a cabeça na minha direção. Quando ela se virou completamente e olhou para mim, disse com uma voz rouca: "Você não devia ter vindo para cá." Na hora, soltei um grito tão alto que acordou todo mundo. E quando pisquei os olhos, ela tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. Depois daquele grito, meu marido e meus filhos desceram correndo. Me encontraram sentada no chão da cozinha, tremendo que nem vara verde e chorando sem parar. Meu marido achou que tinha entrado ladrão, já foi pegando uma vassoura para se defender, mas eu mal conseguia falar direito para explicar o que tinha acontecido. Quando finalmente contei o que vi, ele ficou bravo, dizendo que eu tinha sonhado, que era impossível. Mas aí meu filho mais velho, que sempre foi muito curioso, começou a fazer perguntas para os vizinhos sobre a casa. E sabe o que descobrimos?
Uma senhora chamada Maria tinha morado ali por mais de 40 anos. Todo mundo da região conhecia ela porque sempre recebia as visitas com café fresquinho e pão caseiro. Até que numa noite, uns bandidos entraram no sítio pensando que ela guardava dinheiro em casa. E ali mesmo, na frente daquele fogão, a lenha onde eu vi a senhora de vestido preto, eles acabaram com a vida dela. No dia seguinte dessa descoberta, arrumamos todas as nossas coisas às pressas e fomos embora daquele sítio. Conseguimos alugar uma casinha pequena na cidade, mais cara, mas pelo menos era segura. Só que tem uma coisa que não contei para ninguém ainda. Às vezes, quando acordo de manhã aqui na casa nova, sinto aquele mesmo cheiro de café queimado. No começo achei que era impressão, que estava com trauma. Mas ontem, quando estava arrumando umas caixas que ainda estavam fechadas da mudança, encontrei uma foto antiga em preto e branco. Era ela, a mesma senhora que vi na cozinha do sítio, com o mesmo vestido preto e coque no cabelo, sentada na frente do fogão a lenha. Atrás da foto tinha uma mensagem escrita à mão. Obrigada pela visita. Meu corpo gelou na hora e até agora não sei como aquela foto foi parar nas minhas coisas. Desde aquele dia, não tive mais sossego. Todo santo dia acordo com aquele cheiro de café, às vezes fresquinho, às vezes queimado. Meu marido até me levou no médico, achando que eu estava com problema nos nervos, mas os exames não deram nada. A vizinha aqui do lado, que é espírita, falou que a Dona Maria deve ter se apegado a mim, porque também gostava de cozinhar, de cuidar da casa. Disse que não era para eu ter medo, que ela não queria fazer mal. Mas como não ter medo? Eu fico pensando no que aconteceu com ela, no sofrimento que passou naquela cozinha, e sempre que sinto aquele cheiro de café, meu coração dispara, começo a suar frio, olho para todo lado esperando ver ela de novo. Cheguei até a comprar café em pó para fazer e deixar na garrafa como uma oferenda. Mas o cheiro que ela faz é diferente, mais forte, mais marcante. Já faz um mês que a gente se mudou do sítio. E ontem aconteceu uma coisa que me deixou mais assustada ainda. Estava sozinha em casa, lavando louça, quando senti uma mão gelada tocar meu ombro. Na hora fiquei paralisada, igual daquela vez na cozinha do sítio. O ar ficou pesado, difícil de respirar. E aquele cheiro de café tomou conta da cozinha inteira. Não tive coragem de olhar para trás. Fechei os olhos com força e comecei a rezar baixinho, tremendo tanto que deixei um prato cair e quebrar. Quando abri os olhos de novo, o toque tinha sumido, mas em cima da mesa tinha uma xícara de café fumegando. Saí correndo de casa e só voltei quando minha família chegou. Não sei até quando vou aguentar viver assim, com medo de ficar sozinha na minha própria casa. Será que a Dona Maria vai me seguir para sempre? Agora de manhã, aconteceu algo que me deixou mais confusa ainda. Estava arrumando aquela foto antiga que encontrei, ia guardar numa caixa no fundo do guarda-roupa para ver se esse assombro parava. E aí, quando peguei a foto na mão, notei uma coisa que não tinha percebido antes. No fundo da imagem, dava para ver uma prateleira cheia de latas antigas, igualzinha à que tinha na cozinha do sítio. Fiquei olhando aquilo e meu estômago embrulhou, porque eu lembrei que quando a gente se mudou, eu tinha achado umas latas velhas de café numa dessas prateleiras, mas não dei importância. E sabe o que é mais esquisito? A vizinha espírita me contou hoje que pesquisou sobre a Dona Maria e descobriu que ela guardava todo o dinheiro que tinha dentro de latas velhas de café. Será que aqueles bandidos não acharam todo o dinheiro dela? Será que é por isso que ela não descansa? Ontem à noite sonhei com ela. No sonho, ela estava sentada na mesa da minha cozinha, quietinha, me olhando fazer café. Não era um sonho assustador, sabe? Era como se ela estivesse me ensinando o jeito certo de passar o café, igual uma avó ensinando a neta. Acordei com aquele cheiro de sempre, mas dessa vez não senti tanto medo. É estranho dizer isso, mas acho que estou começando a entender o que ela quer. Talvez ela só precise que alguém descubra a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, que ache o dinheiro que ela escondeu com tanto cuidado.
Mas, sinceramente, não sei se tenho coragem de voltar naquele sítio para descobrir. E se os bandidos ainda estiverem por aí? E se a Dona Maria ficar brava se eu mexer nas coisas dela? Por enquanto, vou continuar deixando uma xícara de café fresquinho na mesa toda manhã. Pelo menos assim, ela parece mais calma. Hoje, mais cedo, fiz uma coisa que nunca pensei que teria coragem. Voltei naquele sítio. Sei que parece loucura, mas não aguentava mais viver com esse peso na consciência. Esse mistério me seguindo. Quando cheguei lá, estava tudo diferente. O mato tinha crescido, a casa parecia mais velha, mais abandonada. Fiquei um tempão parada no portão, minhas pernas tremendo, o coração querendo sair pela boca. Mas aí senti aquele cheiro de café, mais forte que nunca, como se fosse um sinal. Respirei fundo e entrei. A cozinha estava do mesmo jeito que deixamos, só que mais empoeirada. Fui direto nas prateleiras. Comecei a examinar todas as latas velhas, uma por uma. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir elas direito. E então, quando já estava quase desistindo, encontrei uma lata diferente, mais pesada que as outras. Quando abri, não acreditei no que vi. Estava cheia de dinheiro antigo, tudo amarelado pelo tempo. No fundo da lata tinha um papel dobrado, uma carta escrita pela Dona Maria, contando onde tinha escondido mais dinheiro pela casa. Enquanto lia aquilo, senti o ar ficar gelado de repente. O cheiro de café ficou tão forte que chegava a dar tontura. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ouvi a voz dela claramente, como se estivesse do meu lado. Agora você sabe. Saí correndo dali e fui direto na delegacia. Entreguei tudo que encontrei e contei a história toda. O policial ficou me olhando com uma cara estranha, mas pegou o dinheiro e disse que ia investigar. Será que agora a Dona Maria vai poder descansar em paz? Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. Sabe aquelas casas antigas de família que ficam fechadas por anos? Então, mês passado, eu e meu marido acabamos indo visitar o sítio que a gente tinha recebido de herança dos avós dele. Era um lugar bem afastado da cidade, sabe? Daqueles que nem pega direito o sinal de celular. A gente nem queria ir, mas aí depois que o advogado ligou, falando que precisava fazer um monte de papelada por causa da herança, resolvemos dar uma olhada no lugar. Nossa, mas se eu soubesse o que ia acontecer lá, juro que nunca tinha botado meus pés naquele sítio. Aí depois que saímos da cidade, pegamos uma estrada de terra muito estranha, cheia de buraco, e conforme a gente ia se aproximando, comecei a sentir uma coisa ruim, um aperto no peito que não sei explicar. Meu marido até percebeu que eu estava quieta demais e perguntou se estava tudo bem. Mas nem eu sabia dizer o que estava sentindo direito. Quando chegamos no portão, já era quase noite. O lugar parecia que tinha sido abandonado fazia anos. Tinha mato crescendo por todo lado, daquele bem alto que vai até o joelho. Entramos devagar pela casa e assim que abri a porta, senti um cheiro forte de mofo e poeira que quase me fez espirrar. As janelas todas fechadas deixavam o lugar numa escuridão que dava medo. Aí meu marido foi abrindo as janelas uma por uma e conforme a luz ia entrando, a gente começou a ver o estado do lugar. Nossa, mas que susto! As paredes, que antes eram brancas, estavam todas sujas, cheias de rabiscos esquisitos que pareciam ter sido feitos por criança, mas eram uns desenhos muito estranhos, sabe? Tinha cadeira quebrada jogada no chão, mesa virada, parecia que tinha passado um furacão ali dentro. E o pior não era isso. Lá no fundo do quintal tinha um poço antigo, desses bem fundos mesmo. Quando vi aquilo, me deu um arrepio da cabeça aos pés. Lembrei na hora que a avó do meu marido sempre falava desse poço, dizia que era amaldiçoado, que ninguém podia chegar perto.
Na época a gente achava que era só história de velho, dessas que contam para assustar criança, mas agora, vendo aquilo tudo, sei não. Mesmo com aquele cansaço da viagem, a gente resolveu ficar por lá aquela noite. Já estava escuro demais para voltar e tinha umas nuvens escuras no céu que indicavam que ia chover forte. Aí limpamos um pouco a casa, arrumamos uns colchões velhos que ainda dava para usar e tentamos descansar. Ai, que engraçado, agora lembrando, até que no começo a noite estava calma, só se ouvia o barulho dos grilos lá fora e um vento fraquinho que batia nas árvores. Mas aí, deve ter sido umas 3 horas da manhã, acordei num pulo com um choro de criança. Não era um choro qualquer não, era um choro de cortar o coração, daqueles de quem está com muito medo ou muita dor. Na hora fiquei parada na cama, sem conseguir me mexer, meu coração disparou tanto que parecia que ia sair pela boca. O choro foi ficando mais alto, e parecia que vinha lá do quintal, perto daquele poço. Não sei explicar o que deu em mim naquela hora. Mesmo morrendo de medo, levantei da cama bem devagar e fui seguindo o som. Era como se alguma coisa me puxasse, sabe? Minhas pernas iam andando sozinhas. Quando cheguei perto da porta dos fundos, o choro estava tão alto que não tinha como ser imaginação. Abri a porta devagarinho e foi aí que vi. Sentada na borda do poço, tinha uma menina pequena. Devia ter uns 8 anos, com um vestido branco todo sujo de terra. Ela balançava as perninhas para frente e para trás, olhando para dentro do poço. Meu corpo inteiro começou a tremer. Minhas mãos ficaram geladas e senti um suor frio descendo pela testa. A menina virou a cabeça bem devagar na minha direção e disse com uma voz fininha: "Me ajuda, caí aqui embaixo." Na hora, corri desesperada para o quarto, tropecando em tudo que via pela frente e acordei meu marido aos gritos. Ele levantou assustado e fomos juntos até o poço, mas quando chegamos lá não tinha mais ninguém. Só que a terra em volta do poço estava toda remexida, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Depois daquela noite horrorosa, a gente não conseguiu mais dormir. Ficamos sentados na sala até o sol nascer, abraçados e tremendo de medo. Quando amanheceu, meu marido falou que precisava ver o que tinha naquele poço. Eu não queria nem chegar perto, mas ele insistiu tanto que acabei indo junto. Ele arrumou uma corda bem grossa que achou no galpão e uma lanterna velha que ainda funcionava. Aí, amarrou a corda numa árvore perto e começou a descer devagar. Fiquei lá em cima, segurando a lanterna para ele enxergar melhor. Nossa, mas que agonia! Cada vez que a corda fazia um barulhinho, meu coração disparava. Lá embaixo era tão fundo e escuro que mal dava para ver direito. De repente, escutei meu marido gritar lá de baixo. Pensei que ele tinha se machucado, mas aí ele começou a falar todo nervoso. "Tem uma coisa aqui embaixo, parece que são ossos pequenos, e tem um vestido branco todo sujo de sangue seco." Com aquilo que ele falou, minhas pernas ficaram moles, quase caí perto do poço. E para piorar, bem nessa hora começou a ventar muito forte, um vento gelado que parecia que ia derrubar tudo. As folhas das árvores começaram a balançar feito loucas e eu comecei a ouvir aquele mesmo choro de criança de novo, mas agora parecia que vinha de dentro do poço. Gritei para o meu marido subir correndo. Ele subiu tão rápido que até machucou a mão na corda. A gente saiu correndo para dentro de casa e ficamos lá, tremendo que nem vara verde. Foi aí que resolvemos ir na venda que tinha perto do sítio para tentar descobrir alguma coisa sobre aquele lugar. O dono da venda era um senhor bem velhinho que morava na região fazia anos. Quando contamos o que tinha acontecido, ele ficou branco que nem papel e começou a contar uma história que me gelou até a alma. O dono da venda, assim que ouviu nossa história, fechou a porta da vendinha e baixou a voz, como se não quisesse que ninguém mais escutasse. Aí ele contou que há mais de 40 anos atrás, uma menina pequenininha tinha sumido ali perto do sítio. Na época, todo mundo da região ajudou a procurar. Fizeram busca por todo lado, mas nunca acharam nem sinal dela.
A mãe da menina ficou maluca de tristeza. Vivia dizendo que tinha ouvido o choro da filha vindo do poço, mas quando as pessoas iam ver, nunca encontravam nada. O pior é que o velhinho falou que depois disso, várias pessoas que moraram no sítio foram embora às pressas, falando que ouviam choro de criança durante a noite. Algumas até disseram que viram uma menininha de vestido branco andando pelo quintal. Enquanto ele contava isso, senti meu corpo inteiro gelar. Minhas mãos começaram a tremer tanto que nem conseguia segurar o copo d'água que ele tinha me dado. Meu marido, que sempre foi mais corajoso que eu, ainda quis voltar para o sítio naquele mesmo dia. Ele falava que precisava investigar melhor aquela história toda, queria saber se tinha mesmo acontecido alguma coisa com aquela menina no poço. Mas eu implorei para a gente ir embora. Estava com um pressentimento horrível. Acabei convencendo ele a voltar para a cidade e chamar a polícia para investigar direito. Só que aí ele começou a agir muito estranho. Ficou calado o caminho todo, com um olhar perdido. Quando chegamos em casa, ele não quis nem jantar, só ficava olhando pela janela, como se estivesse esperando alguma coisa. De madrugada, acordei e cadê meu marido? A cama estava vazia. Procurei pela casa toda e nada. O carro ainda estava na garagem, a carteira dele em cima da mesa, o celular carregando na tomada. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar. Fiquei desesperada. Liguei para a polícia, para a família, para os amigos, mas ninguém tinha notícia dele. Passei dias sem dormir direito, só pensando naquele poço, naquela menina. Era como se alguma coisa me chamasse de volta para o sítio. Não sei explicar, mas era mais forte que eu. Depois de uma semana sem notícias do meu marido, peguei o carro e voltei para lá sozinha. Sei que foi uma loucura, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Quando cheguei no sítio, já estava quase anoitecendo. O lugar parecia ainda mais assustador que antes. O mato tinha crescido mais e tinha umas moscas grandes voando perto do poço. Me deu uma tontura forte, as pernas ficaram bambas, mas mesmo assim fui andando em direção àquele poço maldito. Era como se uma força me puxasse para lá. E foi assim que me acharam 3 dias depois. Disseram que eu estava sentada na beira do poço, com o olhar perdido, repetindo sem parar: "Ela quer que eu vá lá embaixo." Não lembro de nada do que aconteceu nesses dias. É como se tivesse um buraco na minha memória. A polícia até desceu no poço para investigar, mas não acharam nada. Nem os ossos, nem o vestido que a gente tinha visto. Falaram que eu devia ter imaginado tudo por causa do desaparecimento do meu marido. Mas eu sei muito bem o que vi. Hoje o sítio já foi demolido, mas o pessoal da região diz que em noite de lua cheia ainda dá para ouvir um choro de criança vindo de onde ficava o poço. Meu marido nunca mais apareceu e eu nunca mais fui a mesma depois daqueles dias. Às vezes, quando está muito silencioso, ainda escuto aquela vozinha fininha me chamando. "Me ajuda, caí aqui embaixo." Na semana passada, resolvi contar uma coisa que aconteceu comigo em 2002, mas até hoje não consigo explicar direito. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e fui visitar meu avô no sítio dele, que fica bem afastado da cidade, sabe? É um lugar isolado, só tem mato em volta e a casa mais próxima fica a uns 2 quilômetros de distância. Fazia muito tempo que eu não ia lá, acho que uns 5 anos. E só resolvi ir porque minha mãe insistiu bastante depois de receber uma ligação da vizinha dele dizendo que ele não estava nada bem. E nossa, quando cheguei lá tomei um susto. Meu avô sempre foi um homem forte, daqueles que acorda cedinho para cuidar da roça, mas estava bem diferente. Ele estava muito magro, abatido mesmo, mal conseguia levantar da cama. O mais estranho é que mesmo doente daquele jeito toda hora, ele ficava me dizendo para não ficar lá depois que o sol se pusesse. No começo, achei que era por causa da estrada de terra, que é bem ruim de dirigir à noite mesmo.
mas ele falava de um jeito tão nervoso, tão preocupado, que comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. Mas como eu poderia ir embora vendo ele naquele estado? Ainda mais depois que a vizinha me contou que ele não estava se alimentando direito e vivia murmurando sozinho durante a noite. Então decidi ficar, mesmo contra a vontade dele. Arrumei umas coisas na casa, fiz um café e preparei uma sopa, mas ele mal tocou na comida. O tempo todo ficava olhando aflito pela janela, como se estivesse esperando alguma coisa aparecer. Era por volta das 7 da noite quando o sol começou a se pôr. E aí, meu avô ficou ainda mais agitado. Segurou meu braço com uma força que eu nem imaginava que ele ainda tinha e disse com a voz tremendo: "Vai embora, meu neto, pelo amor de Deus. Vai embora antes que seja tarde." Confesso que senti um arrepio na hora, mas continuei firme na minha decisão. Afinal, que tipo de neto eu seria se abandonasse meu avô doente sozinho naquele lugar? Tentei acalmá-lo, disse que ia ficar tudo bem, que eu estava ali para cuidar dele, mas ele só balançava a cabeça, repetindo que tinha alguém esperando para cobrar as maldades que ele tinha feito. Não entendi direito do que ele estava falando, achei que era delírio por causa da febre. Dei o remédio para ele e fiquei do lado da cama até que ele pegasse no sono. Lá fora já estava escuro e o silêncio era tão grande que dava para ouvir cada grilo cantando, cada folha se mexendo com o vento. Me senti um pouco inquieto, sabe? Aquela sensação estranha de que tem alguma coisa errada, mas você não sabe dizer exatamente o que é. Resolvi deixar todas as luzes acesas e fiquei na sala, tentando me distrair com o celular, mesmo o sinal sendo bem ruim por ali. Devia ser umas 11h30 da noite quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo lá de fora. No começo, pensei que fosse bicho do mato, porque no sítio é assim mesmo, tem muito animal que sai para caçar de noite. Mas aí comecei a perceber que o barulho era diferente. Parecia mais passos de gente. E não era só isso. Tinha umas batidas na parede também, como se alguém estivesse dando a volta na casa, batendo de leve. Meu coração disparou na hora. Fiquei paralisado ali no sofá, sem conseguir me mexer direito. Tentei me convencer que era só impressão minha, que eu estava ficando assustado à toa por causa do que meu avô tinha falado mais cedo. Mas aí escutei umas batidas mais fortes na porta da frente. 3 batidas bem devagar, como se a pessoa quisesse ter certeza que eu ia ouvir. Gelei dos pés à cabeça. O pior é que nessa hora meu avô começou a falar lá do quarto, mas não dava para entender direito o que ele estava dizendo. Só conseguia ouvir ele repetindo "chegou a hora" várias vezes. Foi nessa hora que eu vi. Tinha uma sombra se movendo do lado de fora da janela. Não era sombra de árvore nem nada assim. Dava para ver claramente que era formato de pessoa. E essa pessoa estava parada ali, como se estivesse me observando. Minhas pernas começaram a tremer tanto que achei que ia cair se tentasse levantar. Minha respiração ficou toda desregulada. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Fiquei sem saber o que fazer. Se ia verificar o que era, se corria para o quarto do meu avô ou se ligava para a polícia. Mas que polícia ia vir até aquele fim de mundo àquela hora da noite? E ainda por cima, com aquele sinal de celular horrível. Quando finalmente criei coragem para me mexer, vi que a sombra tinha sumido da janela. Mas ao invés de me sentir aliviado, fiquei ainda mais apavorado, porque agora não sabia onde aquela coisa estava. O pior é que os passos continuavam e as batidas nas paredes também. Só que agora pareciam estar vindo de todos os lados da casa. Não aguentei aquela pressão toda e fui correndo para o quarto do meu avô. Quando entrei lá, ele estava sentado na cama, olhando fixo para a janela. Mas o jeito que ele olhava... Nossa, nunca tinha visto meu avô daquele jeito. Era como se ele estivesse hipnotizado por alguma coisa lá fora. Tentei falar com ele, sacudi de leve seu ombro, mas ele continuava ali, parado, só murmurando umas coisas que eu não entendia direito.
De repente, ele virou para mim e disse: "Eu sabia que eles iam vir me buscar um dia." A voz dele estava diferente, parecia que tinha perdido toda a força. Fiquei ainda mais nervoso quando percebi que ele estava tremendo, mas não era de frio não, era de medo mesmo. Tentei perguntar quem eram eles, mas ele só balançava a cabeça. Foi quando escutei um barulho muito alto vindo da cozinha, como se alguém tivesse derrubado todas as panelas no chão. Meu coração quase saiu pela boca. Saí do quarto devagar, tentando não fazer barulho. Minhas mãos estavam suando tanto que mal conseguia segurar o celular que eu usava como lanterna. Quando cheguei na cozinha, não acreditei no que vi. Todas as gavetas estavam abertas. Tinha talheres espalhados pelo chão, mas o mais assustador era que dava para ver uma figura escura parada perto da porta dos fundos. Era alguém usando um tipo de capa preta, mas não dava para ver o rosto. A pessoa ficou ali parada, como se estivesse me encarando, e eu juro que senti o ar ficar mais frio, sabe? Era um frio que entrava até nos ossos. Não consegui me mexer, parecia que meus pés tinham criado raiz no chão. E o pior é que quanto mais eu olhava para aquela figura, mais eu tinha certeza que tinha alguma coisa muito errada, porque dava para ver a porta dos fundos através dela, como se fosse uma sombra meio transparente. Nessa hora escutei meu avô gritando lá do quarto. Foi um grito de cortar o coração, parecia que estavam machucando ele. Esqueci completamente do medo e saí correndo para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, ele estava apontando para a janela com o braço todo trêmulo. Do lado de fora, tinha mais duas daquelas figuras de capa preta, e elas estavam se movendo bem devagar, como se estivessem flutuando. Meu avô começou a chorar, mas não era um choro normal não. Ele soluçava e tremia, pedindo perdão por alguma coisa que tinha feito há muito tempo atrás. Tentei abraçar ele, fazer ele se acalmar, mas ele me empurrou e disse: "Sai daqui, meu neto. Vai embora agora. Eles vieram por mim, não por você." Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, vendo aquelas sombras se aproximarem cada vez mais da janela. Num momento de desespero, resolvi tentar fechar a janela, mas quando fui até lá, senti uma coisa que nunca vou esquecer. Era como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em cima de mim, mas não tinha água nenhuma. Meu corpo inteiro ficou dormente, minhas pernas bambearam e comecei a ouvir uns sussurros, umas vozes misturadas que pareciam estar dentro da minha cabeça. Não dava para entender o que elas diziam, mas o som era tão angustiante que me deu vontade de gritar. Me afastei da janela cambaleando e caí sentado no chão. Foi quando vi meu avô levantando da cama, ele que mal conseguia se mexer antes, e começar a andar em direção à porta do quarto, como se estivesse sendo puxado por alguma coisa que só ele podia ver. Tentei levantar para impedir, mas meu corpo não obedecia. Parecia que tinha virado chumbo. Meu avô foi andando em direção à sala e eu, mesmo tremendo muito, consegui me levantar e ir atrás dele. As três figuras de capa preta agora estavam dentro de casa, paradas em volta dele. E o mais estranho é que mesmo com todas as luzes acesas, era como se elas sugassem a claridade ao redor, deixando tudo mais escuro. Meu avô parou no meio da sala e começou a falar numa voz que não parecia a dele. "Eu sei que mereci, eu sei o que fiz." Fiquei desesperado. Tentei puxar ele dali, mas era como se tivesse uma parede invisível me impedindo de chegar perto. O ar estava tão pesado que mal dava para respirar, e aquele frio terrível só aumentava. As figuras começaram a se aproximar mais do meu avô, e conforme elas chegavam perto, as luzes da casa começaram a piscar sem parar. De repente, todas as luzes se apagaram de uma vez. No escuro, só dava para ver as silhuetas daquelas figuras que agora pareciam estar ainda mais perto do meu avô. Tentei acender a lanterna do celular, mas ela não funcionava. Na verdade, o celular tinha desligado sozinho e não ligava de jeito nenhum. Os sussurros aumentaram tanto que parecia que tinha uma multidão falando ao mesmo tempo dentro da sala.
O meu avô começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Parecia de alívio. Ele olhou para mim uma última vez e disse: "Não conta para sua mãe o que você viu aqui hoje." Foi a última coisa que ele falou antes das figuras encapuzadas o cercarem completamente. Fechei os olhos por um segundo, não aguentando mais aquela cena, e quando abri de novo, não tinha mais ninguém ali, nem as figuras, nem meu avô. Só sobrou o silêncio.